e agradecer por ter aceitado o convite. Reverendo Nilson Júnior foi o meu professor, meu mestre, no outro seminário que eu cursei durante 4 anos, o Sempre de Jesus, e hoje ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Está com a palavra hoje, e também professor de História por muitos anos, né? Está com a palavra hoje, então, o Reverendo Nilson, que vai nos trazer a palestra sobre marxismo cultural. Fique à vontade, Deus te use. Posso tirar aqui? Sim, fique à vontade. Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Agradeço o convite feito pelo meu irmão, seminarista Daniel. Agradeço a igreja aqui de Jair Carvalho, que eu estou conhecendo hoje. O pastor da igreja, eu não sei se ele está aqui, não, né? Mas eu agradeço o pastor, agradeço o conselho, e é uma alegria, né? Estou aqui com bastante alegria, prazer, fácil aceitar o convite do Daniel, e espero que nós possamos passar aqui alguns momentos de aprendizagem, né? Aprendizagem mútua. Quem mais aprende é o palestrante, né? Quando tem que rever algumas coisas. E eu quero que vocês fiquem à vontade para aproveitar ao máximo esse tempo, né? Estamos aí numa palestra, depois vai ter o momento das perguntas também, fiquem à vontade. Tenham certeza que esse assunto, né? Antes eu tenho que fazer algumas considerações, né? Trago o meu abraço lá da Igreja de Pinheiros também para os irmãos, que Deus continue guardando e abençoando essa parte do corpo de Cristo aqui na Zona Leste. E fazendo as considerações sobre esse assunto, vamos ser sinceros, né? A gente está diante de um assunto que é espinhoso, tá? Então vamos primeiro assumir isso daí, tá? É um assunto espinhoso, alguns de repente já leram sobre, outros não leram, mas têm uma ideia, né? Eu sou formado em História, então eu só estudei com marxistas, tá? Então eu vim de lá, só estudei com marxistas. Não vai dar para ver, eu queria interagir mais com vocês, mas aí a gente ficaria até meia-noite. Eu sei que vocês queriam, né? Mas aí vão ficar com fome, mas não vai dar. Mas assim, a imagem que um brasileiro, a imagem que um sul-americano, eu vou ficar só por aí, para não dizer mundial, vou ficar só no Brasil. A imagem que um brasileiro tem sobre um professor de história é que um professor de história normalmente é ateu, marxista. Basicamente isso. Só vou ficar nessas duas características, não vou continuar, tá? Se for mulher, é feminista e por aí vai, tá? E outro detalhe que eu tenho que lembrar aqui, que quando eu falar sobre marxismo cultural, quando eu, por algum motivo, citar feminismo, eu estou falando da filosofia. Eu não quero agredir ninguém, tá? O assunto é espinhoso, então eu tenho que fazer essas considerações no início, tá? Eu tenho a certeza absoluta que eu não saí lá da minha casa para falar assim, Daniel, eu vou lá na igreja agora, lá na Igreja Presbiteriana de Jair Carvalho, para confundir os meus irmãos. Não foi para isso, tá? Eu não quero brigar com ninguém, absolutamente. Mas a gente está diante de um assunto que é espinhoso, então tem que fazer essas considerações no início. A imagem que todos têm, que a maioria tem de um professor de história, é uma pessoa ateísta ou ateu, né? E marxista. Só daí você já entende um pouquinho do que a gente vai falar. Ou seja, o projeto do marxismo cultural, ele, entre aspas, num certo sentido, ele deu certo, tá? Ele deu certo. Fora isso, eu também estou terminando agora, espero terminar até o final do ano, o curso de filosofia. A imagem que o brasileiro tem de um filósofo, de um cara que cursa filosofia, também é de uma pessoa ateísta e de um marxista. Por quê? Por quê? Né? Imagina o seu filho chega para você e fala, pai, eu sei que o senhor queria que eu fizesse direito, eu sei que o senhor queria que eu fizesse, sei lá, medicina, mas eu tenho uma outra ideia, eu vou fazer história. Eu tenho uma filhinha agora, né? A Valentina fez um ano agora no sábado passado, né? Se ela chega para mim e fala que quer fazer história, eu vou dar uma tremida lá, não é que eu vou falar não, até como um protestante, eu vou, calma aí, né? Deus é o criador de toda a realidade, então se tem um povo que não deve temer a ciência, se tem um povo que não deve temer o estudo, para fazer diferença é o povo cristão. Ao mesmo tempo, eu não posso ser ingênuo, né? E achar assim, não, está tranquilo, vai lá e estuda, que você não vai ter nenhum tipo de problema. Vai ter. Se tem algum professor aqui,
Né? E o próximo curso que eu quero fazer é pedagogia, quero fechar o ciclo justamente pelo interesse na minha filha. Na minha filha. Se tem alguém aqui que fez pedagogia, e se você pudesse agora, esse é um teste que eu sempre faço na palestra. Normalmente eu faço uma aposta entre aspas, eu sei que crente não pode apostar, mas eu sempre faço um desafio com a turma, né? Se você conseguir vencer o desafio, eu te pago um Outback, tá? Eu te pago o Outback. Até agora eu não paguei Outback para ninguém. Pode ser que hoje seja a primeira vez, né? Então, pode ser. E o desafio é mais ou menos o seguinte: você que é estudante, eu não conheço ninguém aqui, só conheço o Daniel e a esposa dele. A esposa dele é por foto de Facebook, ele eu conheço real. Vocês eu não conheço ninguém, não tem só um irmão ali, como é que é o nome dele? Luiz Fernando, que eu já vi em algum lugar. E aí ele me falou que foi em 2 programações. Fora isso, vocês não me conhecem, eu acho que eu não conheço vocês. O desafio é o seguinte, está valendo, viu? Vale um Outback, é sério. Tá? Se você cursou ou cursa qualquer curso de ciências humanas, ou seja, está valendo pedagogia, vale filosofia, vale história, vale antropologia. Vou parar nesses aí, né? Porque senão eu perco a aposta. Vou parar nesses aí. Qual mais? Sociologia vale. Sociologia vale. Vale geografia também. Eu ampliei um pouquinho mais. Talvez alguém ganhe hoje. Não, engenharia não vale. Talvez até valesse, viu? Não que não tenha isso na engenharia, viu? Tem até na matemática. Tem até na matemática. Mas eu vi que o senhor é esperto, não vou pagar para o senhor, estou brincando. Vou ficar só nas ciências humanas por enquanto. O desafio é o seguinte: se você conseguir, e eu dou o tempo de hoje, e de repente até semana que vem, tá? Estende aí por alguns dias. Pega sabe quando você está nas primeiras aulas, chega um professor de uma determinada matéria, e ele joga no slide a apresentação da matéria, seja ela qual for, de ciências humanas. E ele fala assim: olha, os livros que vocês são obrigados a ler são esses. Os autores são esses. Se você, no curso que você está fazendo, me mostrar que o professor trabalhou não precisa ser 2, livro de um autor conservador, você ganhou o Outback. Não precisa ser 2. Livro só, que foi trabalhado no curso de filosofia, ou de história, ou de pedagogia, ou de antropologia, ou de sociologia e de geografia. Livro só, repito, para ser bem chato, não precisa ser 2, só que ele trabalhou com você, expondo o pensamento desse autor, seja lá quem for, que seja conservador. Está valendo a aposta. Tá? De repente, eu sei que você vai ter dificuldade para agora tirar as indicações do professor, então, de repente, vale aí. Aí, se você conseguir, mas não pode mentir, tá? Todo mundo aqui é crente, vamos lutar contra isso. Tem que ser do seu curso. Me indica, e aí eu faço um Pix, tá? Agora é essa, né? Faz o Pix, aí você me dá lá o endereço, eu faço o Pix, e aí é claro, não vai dar para você comer tudo lá no Outback, tá? Vai ser aquela costela caprichada. E se você mostrar realmente, eu pago até aquela cebola caprichada, tá? Costela e cebola, tá valendo, não estou brincando. Agora, você tem coragem de apostar ao contrário comigo? Ou seja, se você não mostrar, todo mundo paga o Outback, eu vou ficar uns 2 anos aí comendo Outback tranquilo. É brincadeira, mas é sério, tá? É só para descontrair um pouco. É porque eu sei que eu vou ganhar. Tá? Pode ser que eu perca algum dia? Pode. Aí eu vou ficar triste financeiramente, porque eu vou ter que, né, gastar uns 100 e poucos reais com você, mas alegre num certo sentido, porque já tem uma luz no fim do túnel, porque no teu curso, um professor indicou livro de autor conservador. Só para você ter uma ideia de como é a educação brasileira. Um pouquinho, claro que tem pontos positivos. Está alguém aqui na frente que é apaixonado por educação. Eu fiz história, fiz filosofia, fiz teologia, eu gosto disso. Eu estou falando, por favor, não pense que eu estou falando batendo no peito, até porque professor no Brasil não é muito valorizado. Tá? Então, quando eu falo isso, eu estou falando da minha paixão. Paixão por ensinar. Paixão, primeiro, por aprender. E isso eu aprendi na escola dominical.
Primeiro lugar que eu tive o prazer, a alegria de ser usado como professor foi na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do bairro Varginha, lá em Itajubá, sul de Minas. Eu sou sul-mineiro, né? Então, eu quero começar com essa aposta só para a gente quebrar um pouco o gelo. Se você, de repente, tem algum tipo de inclinação por esse... Se você, de repente, tem algum tipo de gosto pelo marxismo cultural, não vou brigar com você, não é essa. Mas aproveite essa palestra, porque mais ou menos é o seguinte: a maioria esmagadora dos livros que você lê, ou que você teve que ler na universidade, a maioria dos filmes que nós assistimos, das séries que vocês gostam de maratonar, elas são dessa perspectiva. E, inclusive, na igreja, isso já entrou. Não é que vai entrar, não é que pode entrar. Isso já entrou em alguns aspectos. Então, use essa palestra para você ter o contraponto. Não é essa a proposta do Reset? Redefinir alguns pontos, fazer com que a gente pense diferente em alguns pontos, à luz das Escrituras. Eu tenho a certeza, a convicção de que o que eu vou falar aqui não é perfeito, né? Por quê? Porque a minha palestra leva quem eu sou. Eu sou imperfeito, a minha palestra vai ter imperfeições, obviamente. Mas acredite, existe uma sinceridade. Eu sei que sinceridade não resolve muita coisa, mas existe uma sinceridade em tentar ser honesto com as Escrituras e com o tema, tá? Eu tenho alguns anos que eu tenho pesquisado sobre esse tema, mas com certeza eu me sinto iniciante nele ainda. Então, isso aqui é uma introdução ao que seria, né, o que é marxismo. Daniel, eu aponto para onde? Eu aponto para lá, beleza. E é o primeiro aqui, né? É o de baixo, beleza. Deixa eu ver, eu estou errando aqui então, Daniel, me ajuda. Aí, opa, aí, deixa eu ver. É nesse daqui do meio? Me ajuda aí. Se não der, vai na mão aí, viu? Eu vou pedindo aí, e aí, tranquilo, sem problemas. Isso aí é tranquilo, tá? A gente resolve tranquilo. Então, o que é marxismo cultural? Como entender um pouquinho marxismo cultural e como responder a essa questão, tá? Tem bastante coisa para a gente aprender. O seminarista Daniel já leu um dos textos que eu sempre gosto de usar no início da palestra, que é o texto de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, onde Paulo deixa bem claro que nós devemos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso é um desafio, não acontece de um dia para a noite, não acontece em uma aula, uma palestra. Isso tem a ver com o processo de santificação, né? Lembra quando Cristo resumiu os 10 mandamentos? Ele pega as 2 tábuas, e a primeira tábua ele resume da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Primeira tábua da lei. Segunda tábua da lei: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem um termo na primeira tábua que eu queria destacar que tem a ver com a nossa palestra. É para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo entendimento. Isso tem a ver com a nossa palestra. Ela reflete um esforço imperfeito, mas sincero, de tentar levar o nosso pensamento à obediência de Cristo acerca desse assunto. E poderia ser outro assunto, tá? Quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando sobre esse tipo de assunto. Se der aí, vocês já podem começar com o vídeo, tá? Se der para passar o vídeo, tem um vídeo aqui de 4 minutos e pouquinho, peço a paciência, mas é interessante. Se você já assistiu, segura aí um pouquinho, tá? Para não dar o spoiler para quem está do teu lado. Mas preste atenção nesse vídeo, de 4 minutos, e depois a gente volta para conversar um pouquinho, tá? Não sei se já vai dar agora. Enquanto isso, eu vou pegando a minha água aqui. Preste atenção, preste atenção. University of Washington. Are you aware that
gender identity, gender expression? I think people should be able to have access to the Bathrooms should and potentially gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. Have the ability to go to whichever level they want. I feel like at least public universities should for those who gender identity. If you that I was a woman, what would your response be? Nice to meet you. I asked you how you came out. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I would have some Chinese ancestor. I would ask you how you came into that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I would believe that immediately. I wouldn't believe it, but I mean, I wouldn't really bother me that much to go out my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay. A bit hard, but So if I wanted to enroll in a first-grade class, you think I should be allowed to? Probably not. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point, so I mean, you can do that now. I would say as long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? that I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're. If you truly believe you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like, that's wrong to believe in it, because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. But I can't be a 6'5" Chinese woman. If you thoroughly debate me or explain why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. Preste atenção. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. Clearly it is. Why? What does that say about our culture? What does that say about our ability to answer questions that actually are difficult? Quem aqui já tinha visto esse vídeo? Levanta a mão. Que bom. É gostoso quando não todos vêm, porque não sei o que você... Né, esse é o momento que eu queria, né, que vocês falassem o que vocês pensam, depois a gente conversa um pouco sobre isso. Eu já assisti esse vídeo, sei lá quantas vezes, sei lá, mais de 20 vezes, tranquilamente, e todas as vezes ele me impressiona em algum aspecto. Né? Dá para a gente conversar sobre muita coisa. Primeiro, isso aqui não é falso. Isso aqui aconteceu na Universidade de Washington. Ponto. Segundo lugar, não é um hospício, é uma universidade. É daí que vão surgir as pessoas. É daí que vão surgir os médicos, que você vai acreditar. Ah, o médico falou, é verdade. É daqui que surge. O jornalista que vai escrever texto, que você vai acreditar que é verdade, é daqui. Os professores, os pedagogos que vão educar os seus filhos, é daqui. Se tiver se tiver uma faculdade aqui de teologia, daqui surgem os pastores que estão aqui na frente. É daqui que surgem os caras que vão escrever o roteiro de cinema, que vai emocionar você.
E às vezes você acredita mais nas noções de romance que tem nos filmes do que o que tem na Bíblia. Você, eu, qualquer um de nós. Nós estamos nesse conflito. Nós ouvimos várias vozes. É daqui que surge tudo. É da universidade. E olha só. Aí eu vou fazer uma brincadeira comigo, né? Brincadeira séria. Tá, beleza, obrigado. Muito obrigado. Vocês estão me vendo hoje, a maioria de vocês. Não é difícil vocês olharem para mim e saber que eu sou um homem, eu não sou uma mulher. Eu sou branco. A minha esposa é negra, eu sou branco. A Valentina tem um pouquinho de nós dois. Eu sou homem, branco. Eu não tenho 2 metros, vocês sabem disso. Eu sempre quis ter 1,77 m, mas eu tenho 1,76 m. E por esse calo de púlpito de pastor, né? Eu não tenho 60 quilos, vocês sabem disso. Né? Essa semana eu consegui sair dos 3 dígitos, eu estou com 98. Hoje eu almocei um pouquinho mais, devo estar com 99. Eu não tenho 130, eu não tenho 60. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. É o óbvio do óbvio. E, obviamente, eu sou flamenguista. Isso vocês só estão sabendo porque eu estou falando. E por que eu disse isso? Não sei. Só para vocês darem uma risada e não dormirem. Mas vamos para o óbvio. Isso é o óbvio. Um homem branco de 1,70 m e poucos e que tem mais de 90 quilos e menos de 120, pelo menos. Isso é o óbvio do óbvio. Se as pessoas universitárias que vão moldar a nossa cultura têm dificuldade para responder o óbvio, o que dirá quando forem feitas a elas as seguintes perguntas mais profundas? O que é o homem? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito da vida? Existe céu e inferno mesmo ou tudo isso é mito? Se as pessoas hoje têm dificuldades para responder as perguntas mais óbvias do mundo, o que dirá das perguntas mais profundas? Não pense que isso não chegou no Brasil, por favor. Tá? Não pense que isso não chegou no Brasil. Isso aqui já está no Brasil há muito tempo. Tá? Não sei se tem algum estudante. E aqui, quando eu citar alguma outra escola, por favor, eu estou citando só para... não estou falando mal do professor, não é isso. Está aqui quem ama pedagogia, ok? Mas se você for na USP, você não vai encontrar respostas diferentes. Ah, então no Mackenzie a gente está protegido. Só se você não conhece o Mackenzie. Eu fiz um curso de teologia no Mackenzie. E eu vi professores no curso de teologia falando palavrão. Acordemos. Isso aqui não é para desanimar, é primeiro para dar o choque e para depois mostrar a esperança que só existe no Senhor Jesus Cristo. Quando a gente sai... Com licença, é rapidinho. Está aqui. Quando nós saímos da palavra de Deus, não tem controle mais. Isso aqui é só o começo. O do vídeo é só o começo. Tá? Há uns 15 anos atrás, se não me engano, 14 anos atrás, eu chegava para os alunos, né, e perguntava para provocá-los, aula de filosofia ou de sociologia, não lembro, e perguntava, existe ou não verdade absoluta? Claro que a resposta era não. Verdade absoluta, não. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Né? Essa coisa de que o homem nasce pecador e precisa da graça de Deus em Cristo, isso é um papo de crente. Você é crente, você acredita. Beleza, eu não sou crente, eu não acredito. Cada um faz a sua verdade. Mais ou menos assim que os alunos respondiam, no geral. Tinha exceções, graças a Deus que tinha exceções. Tinha exceções. Mas a maioria não respondia assim. Beleza, vocês acreditam então que não tem verdade absoluta? Aí, pegava o slide não, na época, né, era o data show, uma coisa assim. Data show não, era como é que chama aquele que... Projetor. Eu sou dessa época. Colocava uma matéria, isso de muito tempo atrás,
de que na Holanda existia, isso aqui é muito tempo atrás, tá? Isso aqui é mais de 15 anos atrás. Na Holanda, há mais de 15 anos atrás, existe partido pedófilo. Eu não estou falando de pedófilo. Eu não estou falando de pedofilia. Eu estou falando de pessoas que têm formação acadêmica, formadas em direito, e que querem legitimidade jurídica para a pedofilia. Aí todo mundo fazia como está a cara de vocês agora, o olho arregalado. Aí eu falei, mas por que vocês estão com o olho arregalado? Vocês acabaram de falar que não tem verdade absoluta? Se não tem verdade absoluta, tudo pode. O único nessa classe que pode falar que isso é errado sou eu, porque eu acredito em verdade absoluta. Eu acredito que todo mundo é pecador, a começar por mim, que se Deus não for gracioso comigo, eu sou Adolf Hitler, eu sou horrível, a não ser que Deus seja misericordioso e gracioso comigo. O único nessa sala aqui, aí, com algumas exceções, é que pode falar que isso é errado, sou eu, vocês não. Porque vocês falaram que não existe verdade absoluta. Quando eu não creio mais em verdade absoluta, tudo passa a ser uma questão de opinião. E aí eu ganhava a aula, né? E aí eu conseguia dar aula, porque eles ficavam com o olho arregalado, aí a aula começava a acontecer. É nesse tipo de mundo que a gente vive. Tá? É nesse tipo de mundo que a gente vive. E essa, então, é uma introdução. E eu quero ser rápido aqui, normalmente eu não consigo, tá? Eu vou pular alguns slides, eu não vou, infelizmente, por uma questão de tempo, para não cansá-los tanto assim, mas esse vídeo aqui, se você entendeu basicamente a proposta desse vídeo, você entendeu um ponto inicial do chamado marxismo cultural, e que tem a ver com a frase que foi colocada pelo seminarista Daniel ali no começo. A revolução no pensamento esquerdista, e eu falo com muito respeito, isso está nos livros, não sou eu que estou inventando. A revolução, ou seja, o revirar do mundo, a transformação desse mundo no pensamento esquerdista, classicamente, ela se dava a partir de armas. Você pega em armas, pela força física e bélica, você toma o poder político, e uma vez no poder político, dentro do Estado, você faz as mudanças. Foi assim em Cuba, foi assim no Vietnã do Norte, foi assim na China, foi assim na União Soviética, né? A antiga Rússia, depois a União Soviética, foi assim na Coreia do Norte e em outros países. Século XX está todo aí para a gente pesquisar, a partir de fontes fiéis. Hoje não é mais assim. Para entender marxismo, eu tenho que ler Marx, claro, mas para entender o marxismo cultural, eu tenho que, principalmente, além de Marx, eu tenho que entender o Antônio Gramsci, um intelectual italiano, muito inteligente, que quando estava preso ali sobre o regime fascista, ali realmente era fascismo, de Benito Mussolini, ele, na prisão, ele escreve vários livros, os diários do cárcere, os cadernos do cárcere, e ali ele tem uma estratégia, ele escreve uma estratégia para dar uma reviravolta, uma transformação na sociedade. No pensamento esquerdista, o mundo é mal como é, porque existe família, no sentido tradicional, porque existe igreja cristã, porque existe Estado, porque existe propriedade privada e porque existe liberdade individual. O mundo é ruim, é mau, é desigual, porque existem pelo menos essas 5 instituições: família, igreja, Estado, o que mais que eu falei? Liberdade individual, propriedade privada. Tá? Além de outras, a questão do indivíduo, que é a base o indivíduo, a individualidade, que é a base da liberdade individual, que é a base da liberdade econômica, que é a base da liberdade de imprensa, e por aí vai. Se eu quero mudar a sociedade, eu tenho que destruir. Às vezes usa-se uma palavra mais tranquila, redefinir, mas na verdade é destruir a família, a igreja,
o Estado, a liberdade individual, a propriedade privada. Como que você faz isso? Por armas? Hoje não cola mais. Hoje não cola mais. Uma pessoa querendo pegar em armas e fazer uma revolução. A não ser que seja em países como, infelizmente, lá no Afeganistão. Mas lá, não, lá é uma outra questão. Lá existem outros elementos envolvidos. Mas no mundo ocidental, esse papo de pegar em armas e vamos fazer revolução não cola mais. Então você, ao invés de pegar em armas, a estratégia é outra. Você toma as universidades. Deixa as pessoas que pensam diferente ficarem com outras coisas. Tomem as universidades, porque é de lá, como eu disse, que vão surgir as pessoas que vão mudar a cultura. Os médicos, os enfermeiros, os pedagogos, os jornalistas, os pastores, os padres, e por aí vai. E aí, em 2 ou 3 gerações, talvez em menos, você será marxista, sem saber. Tanto é que se a gente fosse conversar um pouquinho sobre aborto, sobre qual é a sua opinião sobre o Estado, o crente, ele pode ou não... E outro detalhe que eu tinha que ter falado lá no início, não falei, mas tem que falar aqui. Não busque vincular a minha fala com o momento político no qual nós estamos inseridos hoje. Tá? Não pensem que eu vim aqui falar de bolsonarismo. Esqueçam disso. Aí vai atrapalhar a palestra. Não pensem isso. Tentem desvincular tudo que eu estou falando. Até porque, se a gente entrasse numa máquina do tempo, há 20 anos atrás, quando o Bolsonaro não era presidente, era só um deputado que ninguém conhecia, eu ia falar a mesma coisa. Tá? Então, por favor, não vincule a minha fala com o momento no qual nós estamos inseridos políticos. Eu não vim aqui causar esse tipo de confusão na igreja. Tudo bem? Combinado? Tá? Não quero fazer isso. Beleza? Fechado o parênteses e voltando. Se a gente fosse conversar, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre porte de armas? É possível que você tenha uma visão mais pacifista do que bíblica. É possível que eu tenha também. Tudo que eu estou falando aqui vale primeiro para mim, tá bom? Eu estou estudando esse assunto, estou tentando entender esse assunto aí, que não é tão simples assim. Tá? Então, já falei muita coisa, já adiantei muita coisa que eu queria falar sobre esse tema, e aí depois a gente vai conversando no momento das perguntas. Tá? Vamos lá, então. Isso aqui passo rápido aqui para vocês. Isso aqui é lá na... aqui tem o... tem aqui. Né? Isso aqui é lá na USP. Né? E não vou discutir os políticos também, especificamente o nome das pessoas. Tá? Mas você pode ter certeza que ia ter uma dificuldade de você colocar na USP ou em outra faculdade, uma faculdade particular, o nome de outros políticos de outras tendências. Mas de uma tendência mais assim, é mais fácil. Isso aqui, eu tirei foto de um amigo que mandou lá da Bahia, de um amigo pastor. Os pastores têm grupos de WhatsApp também, tá? Não é só família que tem, não, tá? Os pastores também têm grupo de WhatsApp, os seminaristas, e às vezes a gente troca algumas dúvidas que nós temos, né? E um amigo lá da Bahia, um pastor lá da Bahia, falou: olha, isso aqui chegou para uma membro da família, e é isso daqui. Como que eu posso intervir nessa questão de uma maneira cristã, falando a verdade em amor, sem ser truculento, sem ser briguento, mas como que eu posso abordar o professor, a professora, a diretora, de uma maneira que seja sabiamente bíblica, né? E é isso daqui, festa da família, né? Em muitos lugares não existe mais Dia dos Pais, Dia das Mães, festa da família em geral, e eu sei que a questão da família é muito mais problemática do que a gente imagina. Eu sei que existem famílias na igreja que passam dificuldades e que têm os seus dilemas. Claro, todos nós temos. Mas eu creio que esses dilemas não são resolvidos você dizendo: não existe pai, não existe mãe. Isso vai piorar a coisa. Ok? Isso vai piorar a coisa. Então está lá. Então, respeito é a base, saúde é vida. Então você tem um homem e uma mulher, né? É família. Você tem uma mulher e uma mulher, é família. Né? O homem, você tem um cachorro, né? O homem, a mulher, enfim. Aí tem várias configurações aqui. Tá? Isso daqui, né, não inventei. Um amigo meu que trouxe, e claro que vocês devem conhecer também outros exemplos nesse sentido. Tá? Como interpretar essas questões quando o Evo Morales foi presentear o Papa, né, o que eu quero que você preste atenção aqui, ó, é uma tentativa de você fundir duas coisas que não dá para misturar.
Aqui você tem o símbolo do comunismo, que é a foice e o martelo, mas numa cruz. E Cristo está aqui. É só você fazer uma breve pesquisa a partir de fontes fiéis, que você vai ver que o regime que mais dizimou, assassinou, que mais derramou sangue na história foi o comunismo ou o socialismo. Aqui eu não vou fazer diferenciação, eu sei que existe diferenciação, mas aqui por uma questão didática eu não vou fazer diferenciação. Eu sei que quando eu falo de ditador, a primeira imagem que vem à mente é Hitler, eu sei, e não é sem razão. Ditador, assassino, ali é genocida mesmo. Mas eu não sei se você sabe que Mao Tse Tung matou muito, mas muito mais do que ele, lá na China. Provavelmente, nenhum de nós aqui, eu com certeza não, e acho que você também não. Se tiver uma exceção, depois você me fala. Você provavelmente... Quem aqui conhece um cara chamado Pol Pot? Talvez só professores conheçam. Pol Pot. Quem aqui já ouviu falar de Khmer Vermelho? Né? Um dos maiores genocidas de todos os tempos. De todos os tempos. Eu estou tentando lembrar o nome de um filme que fala sobre isso daí. Né? Pol Pot dizimou o Camboja, um país chamado Camboja, que até meados do século passado tinha, salvo engano, 3 milhões de habitantes, e um grupo terrorista que existe em algum aspecto até hoje, provavelmente o Khmer Vermelho, liderado pelo Pol Pot, ele dizimou mais de 1/3 da população. Dá para imaginar 1 milhão de... Nosso país tem, vamos supor, nosso país tem 3 milhões de pessoas. 1/3 não é que morreu assim, sabe? Veio não é uma tempestade, não. Foram dizimadas, valas abertas de corpos de pessoas. 1 milhão só nisso. Ninguém aqui, a começar por mim, estudou a história da Ucrânia, onde milhares e milhares de pessoas morreram intencionalmente pela fome e também dizimadas. Isso a gente não estuda. Então, muitas coisas não nos são reveladas, e isso é intencional. Né? Se você se desse o trabalho, talvez alguns aqui já fizeram isso, de pesquisar um pouco mais o livro didático que o seu filho estuda, talvez você ficasse assustado. Eu falo isso porque eu já escrevi parte de um livro didático. E um livro didático é escrito... O único livro inspirado é esse daqui. Inerrante. Quando esse livro discordar de mim, ele está certo e eu estou errado. Sempre é assim. Ok? E ele discorda de mim muitas vezes. E sempre ele está certo e eu estou errado. Outros livros, todos eles, e obviamente a Bíblia tem que ser bem interpretada, segundo os critérios dela, não os meus. Todos os demais livros, inclusive os livros bons, são livros escritos por gente como eu e você, pessoas que acertam e erram. E olha só, quando uma editora, ela chama você para escrever um livro didático, a editora já tem uma visão de vida. E ai de você se não encaixar na visão de vida dela, na cosmovisão dela. Não existe neutralidade em absolutamente nada. Essa palestra não é neutra. A concordância ou a discordância que você tenha em relação ao que eu estou falando aqui também não é neutro. E a gente não deve buscar neutralidade, a gente deve buscar fidelidade à palavra, sempre. E a partir da Bíblia eu devo interpretar tudo, essa palestra, o sermão e tudo que existe. Tá? Então aqui são só algumas imagens, tem só mais uma aqui. Opa, errei. Isso aqui de um livro didático, né? Onde você tem aqui uma tentativa do autor de mostrar o que é o capitalismo e o que é o socialismo. E aí você tem claramente a opinião do autor aqui, né? Assim como se eu fosse escrever o livro, você ia ver minha opinião ali também, qualquer um, tá? E aí no capitalismo é todo mundo ralando, o chefão é sempre o mal e o empregado está sempre ralando. Não estou falando que isso não exista. Eu já fui peão de fábrica por quase 8 anos, mas com certeza peão de fábrica não é o bom e nem todos os chefes são ruins. Não é assim que a coisa acontece. Né? Não é assim que a coisa acontece. Agora, no socialismo, como é que é lindo, né? Todo mundo está sorrindo ali, trabalhando.
Onde isso? Você tem algum amigo na Venezuela? Liga para ele, para ver se é assim. Você tem algum amigo na China? Na China você não pode nem ter um blog seu sem passar pelo crivo do Estado. Coreia do Norte não precisa nem falar, né? Só é possível viajar para a Coreia do Norte. É possível? Primeiro, é possível. Algumas pessoas conseguem, para fazer um turismo só em alguns lugares específicos. Óbvio que eles nunca vão mostrar o que é a Coreia do Norte para você. Tá? Então, aqui são só alguns exemplos, e aqui eu quero já adiantar algumas questões. Nós já vimos esse vídeo. Tá? Eu só quero, isso daqui eu já falei para vocês, não precisa ler todo o texto, mas isso daqui que eu queria que nós lembrássemos, e o seminarista Daniel deixou bem claro, os nossos pressupostos. É o nosso esforço, aqui bem inicial, de buscar ser fiel à palavra, de levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, nesse assunto ou em qualquer assunto, ok? Eu quero, e eu já tomei muito tempo, eu quero só, todos nós temos uma cosmovisão, eu não vou falar disso aqui para você, eu quero aqui adiantar duas coisas e depois a gente deixa para as perguntas, tá? Que é o seguinte, para entender o que é marxismo cultural, aqui vai ser um resumo breve. Para entender o que é marxismo cultural, antes eu tenho que entender o que é marxismo, isso daqui é simples para todo mundo entender. Se eu entendi, qualquer pessoa pode entender. É simples. Marxismo cultural, de uma maneira simples, é um tipo de filosofia, um tipo de entendimento do mundo que nasce, obviamente, de Karl Marx, ok? Alguns séculos atrás, século XVIII, século XIX, nasce com Karl Marx, o alemão Karl Marx. Karl Marx teve as suas influências. Karl Marx teve uma pessoa que influenciou ele muito, um sujeito chamado Ludwig Feuerbach. O nome esquece, não vai colocar esse nome no seu filho. Mas um ponto importante de Ludwig Feuerbach é o seguinte, um ateísmo ferrenho. Assim como eu sou influenciado, todos nós aqui, nós temos as nossas influências, Marx foi influenciado pelo Ludwig Feuerbach, e do Ludwig Feuerbach principalmente veio um ateísmo ferrenho, muito grande. De um outro alemão muito importante na sociologia e na história, um sujeito chamado Friedrich Engels, ele vai herdar uma outra coisa. É a tal como é que chama? Do pensamento dialético. Pensamento dialético. Que é o seguinte, simples. Para Engels, toda a dinâmica da vida é explicada da seguinte forma. Alguém lança uma ideia, primeira, essa ideia eu chamo de tese. Alguém discorda dessa ideia, eu chamo essa discordância de antítese ou antitese. E da tensão que existe entre a primeira ideia lançada, a tese. Qual que é o nome do senhor? Paulo. Eu lancei uma ideia, o senhor Paulo discordou da minha ideia. A minha ideia é a tese, e ele fala assim, pastor, respeito o senhor, mas eu tenho um pensamento um pouquinho diferente. Discordou é a antítese ou antitese. Da tensão que nasce entre a ideia do Nilson com a ideia do senhor Paulo, nasce a síntese. Essa síntese agora é a nova tese. Aí agora o Daniel, o seminarista Daniel, discorda da síntese, que nasceu da briga minha, da briga no bom sentido, entre eu e o Paulo. Da nossa briga, da minha tese com a antitese, surgiu uma síntese, agora o Daniel vai discordar dessa síntese, vai ser a nova antitese. Da briga dessas duas coisas, dessas duas realidades, vai surgir uma outra síntese. E assim caminha a humanidade. Essa, obviamente, é uma explicação bem simples sobre uma coisa que é muito mais complexa. Mas Marx, tentando entender Marx é muito influenciado pelo Ludwig Feuerbach, o ateísmo vem muito dele. Do Friedrich Engels, ele herda esse pensamento dialético, com um detalhe que faz toda a diferença. Engels era é o que chama em filosofia de um idealista. Marx era um materialista. Vamos entender o termo. Idealista não é no sentido que normalmente a gente acha, não, tá? A minha namorada é muito idealista, ela gosta de sonhar. Não, não é esse é o sentido popular da coisa, tá certo? Mas não é nesse sentido, não é no sentido filosófico. Um idealista é aquela pessoa que acha que primeiro veio a ideia,
depois que veio a matéria. Esse é o idealista. Para Engels, primeiro, qual foi a tese? O que veio primeiro? É a ideia. Depois veio a matéria. Tanto é que a nossa realidade ela é formada por... Olha só, eu estou falando coisas para você. Você está vendo o que eu estou falando? Ninguém está vendo, é ideia. Isso aqui você está vendo. Você está vendo. Você está vendo. A nossa realidade é formada por coisas materiais e imateriais. Beleza? E Deus que criou ambas. Na discussão filosófica, Engels achava que primeiro vem a ideia, depois a matéria. Marx inverte. Marx é um materialista. Materialista não é aquela pessoa que só pensa em grana. Isso é no sentido popular. No sentido filosófico, é aquela pessoa que, antes de tudo, Marx não acreditava em Deus, obviamente. Então, não pode ter vindo a ideia. Primeiro não veio o imaterial. Primeiro veio o quê? Material. Tanto é que os trabalhos acadêmicos de Marx, agora eu não lembro se foi a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado, foi estudando um sujeito chamado Demócrito. Demócrito é um atomista, desculpa os nomes, tá? Sábado à noite ficar falando desses nomes, eu sei que é complicado. É bom que vai dar mais fome em vocês, tá? Então, vou tentar não usar esses nomes tão estranhos, mas Marx, além de ter sido influenciado no ateísmo pelo Ludwig Feuerbach, além de ter sido influenciado pelo pensamento dialético de Engels, mas invertendo, não é a ideia que vem antes, é a matéria, perdão, não é a ideia que vem antes, é a matéria que vem antes. Ele também herda o pensamento de que, além de que Deus não existe, além de que as coisas caminham a partir de uma tensão, isso forma o pensamento desse alemão tão importante que é o Karl Marx. E para Karl Marx no pensamento dele existem vários conceitos. Obviamente que não tem nem tempo da gente falar tudo isso, mas um conceito importante é o conceito, pelo menos dois: luta de classes e revolução. Fundamentais. Você pode não ter lido sobre isso, mas que as pessoas que te influenciam leram, pode ter certeza. Lá no fundo do pensamento de quase todo brasileiro, para não dizer todo, eu vou falar quase todo, existe aquele pensamento que é assim, ó: rico é ruim, pobre é bom. Lá no fundo a gente pensa assim. A maioria. Se você não pensa, parabéns, a graça de Deus tem sido muito boa com você. Mas a maioria dos brasileiros tem isso daí. E não é só brasileiro, isso faz parte, infelizmente, da nossa estrutura. A gente divide a humanidade, não como a Bíblia divide. Primeiro, todos são pecadores. E pela graça de Deus só existem duas classes de pessoas, biblicamente: o ímpio e o pio. Né? O pio é o santo. Santo não porque é impecável, mas porque ele é separado por Deus. Biblicamente só existem dois tipos de pessoas: o pio e o ímpio. O impio, exatamente. Né? Daí que vem essa troca. O santo é aquele que se vê como um miserável pecador, se arrependeu, se arrepende, continua se arrependendo dos pecados, e creu e continua crendo em Cristo. Esse é o santo, esse é o pio. O outro grupo de pessoas que também é pecadora, mas não, se acha boa, e por isso não vão até Cristo. Não é à toa que a Bíblia divide, Salmo 1, dois tipos de pessoas só: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem a comparação. Comparação em duas só. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, cuja folhagem não murcha. O pio, o justo, o cristão, é semelhante a uma árvore plantada perto de um rio, e é desse rio da água da vida que vem a sua vida. Qual que é outro tipo de pessoa? O ímpio é como se fosse uma palha que o vento dispersa. Duas só. Aí você vai para o Novo Testamento, só existem dois caminhos. Na verdade, antes, existem duas portas. Duas portas, a porta larga e a porta estreita, que conduz a dois caminhos: o caminho difícil e o caminho fácil.
Existem só duas multidões. Uma primeira multidão, que entrou pelo caminho estreito, pela porta estreita e está no caminho difícil. A outra multidão entrou pela porta larga e está no caminho fácil. E só existem dois destinos. Quem entrou pela porta estreita, caminha no caminho estreito, ele vai para os novos céus e nova terra. O outro grupo vai ser condenado. Biblicamente, a humanidade é dividida assim. Dentro do pensamento marxista, a humanidade é dividida de outra forma. Os patrões e empregados. Quem tem e quem não tem. A luta de classes, isso está escrito no Manifesto Comunista, um pequeno livro lançado ali no século XIX e que provocou e provoca até hoje uma explosão de ideias, tanto para aqueles que defendem quanto para aqueles que contestam o pensamento de Karl Marx. E no Manifesto Comunista, além daquela frase, a religião é o ópio do povo, a religião é a droga do povo, ou seja, quando você é criança, isso aqui é um pouco de Freud, tá? Quando você é criança, você tem medo, recorre ao seu pai. Quando você é adulto e tem medo, você recorre a quem? No pensamento de Freud, você inventa um Deus e corre, a figura paterna, e corre atrás dele, mas é uma ilusão. E não é à toa que o pensamento de Freud está muito próximo do pensamento de Darwin, está muito próximo do pensamento também de Karl Marx. E detalhe, existem coisas que você pode aproveitar com muito cuidado, em alguns pontos. Mas isso daqui é uma tarefa assim, só para quem é da área, e que tem uma visão muito focada nas Escrituras. Ok? Não é isso que é feito conosco na cultura. Na cultura, não. Então, voltando, Karl Marx, dois conceitos importantes. Conceito da luta de classes, daqueles que não têm contra aqueles que têm. Se você é pobre, sinta inveja do rico. Na verdade, não precisa nem falar, porque a gente já sente. Não precisa nem falar. Não é necessário ensinar inveja. A gente sente inveja. Ou não. Infelizmente sente. Então, para Karl Marx, o que move a história, o motor da história é a luta de classes, entre aqueles que têm e aqueles que não têm. O outro conceito muito importante é o conceito de revolução. E Marx não chegou a escrever tanto sobre isso de forma detalhada. Ele deixou um pouco aberto, ele morreu antes de escrever sobre as táticas da revolução. Revolução é uma mudança abrupta na sociedade. A sociedade é de um jeito, e aí passa a ser de outro jeito. No pensamento marxista mais clássico, a revolução é feita pelas armas. E aí vem o personagem nosso, além de Karl Marx, que é o Antônio Gramsci. Gramsci, como eu disse para vocês, ele fala, não, a revolução não vai ser feita com armas. Ela é feita na mudança das ideias. Por armas, quando eu coloco uma arma na tua cabeça, você vai fazer o que tiver que ser feito, no geral, para preservar a sua vida. A não ser que você seja um louco, demente, ou se você seja um cristão, que também é um tipo de louco. O cristão é um louco para o mundo. O mundo é uma loucura para o cristão. E para o mundo, o cristão é um louco. E não é à toa, né, que os 12 apóstolos, a gente só não tem muita notícia de João. Mas dos outros 12, todos eles foram mortos de forma, aos olhares do mundo, trágica. Ou decapitados, ou crucificados em pé, ou crucificados como Pedro de cabeça para baixo. Homens dos quais o mundo não era digno. Voltando ao meu ponto, a questão da revolução, você é mudado sem perceber a partir das coisas que você assiste, das coisas que você lê, das suas conversas, dos trabalhos que você faz. E Gramsci teve essa sacada. Porque a mudança na força, eu falo sim para você porque você está me ameaçando. É você virar as costas para mim, eu vou fazer do outro jeito. Agora, quando você é diariamente educado num certo sentido, você faz prova só tendo que responder aquilo. Né? Eu agora estou enfrentando, estou vendo a minha irmã ali com uma criancinha no seu colo, eu lembro da minha Valentina, né, com 1 ano. A correria nossa, de todos nós, pastores, todos nós aqui, todos nós, às vezes nós ficamos menos tempo com as nossas crianças
e elas ficam mais tempo expostas a outras coisas que não a nossa educação. E não é simples resolver isso. Eu sei que não é. Estou começando a saber agora. Estou tremendo na base agora. Primeiro, é só pela graça de Deus. Agora, existe algo que nós podemos fazer. Que nós podemos nos unir para nos ajudar. Na igreja e fora da igreja. Eu quero terminar a palestra aqui, eu vou passar muita coisa, tá? Porque eu não vou ler tudo isso daqui para vocês, o slide fica com vocês, tá? O slide fica todos aí com vocês, aí, depois eu disponibilizo para quem quiser. Isso aqui é tudo que eu falei. Ah, isso aqui eu não posso deixar, tem uma coisa aqui. Eu peço desculpas, mas isso aqui eu vou ter que ler. Está a fonte aqui, isso aqui não sou eu que falei, isso aqui está no livro do Paul Singer, um dos marxistas mais respeitados academicamente no Brasil, e preste atenção no que ele diz, porque tem gente que não acredita que existe marxismo cultural. Eu vou tentar ler com a voz bem bonita aqui, respeitando as vírgulas, para todo mundo entender. Vamos lá, olha só o que está escrito aqui. A luta pelo socialismo torna-se assim uma prática de libertação. O seu objetivo imediato é, antes, transformar o poder do que propriamente conquistá-lo. Aqui você já vê que mudou a tática. Não é só conquistar o poder, pegar em armas, tira o presidente, mata o presidente, agora sou eu que sou presidente. Não. É conquistar, é dominar. Segundo a palavra que ele usa aqui, é transformar o poder. Tá? Olha a continuação. Desta maneira, o socialismo acabará sendo implantado à medida em que a frente política revolucionária, o conceito de revolução aqui, for capaz de destruir as estruturas autoritárias nas mais diversas instituições. Preste atenção no que ele chama de estrutura autoritária. Preste atenção, vamos lá. No Estado e nas empresas, nas escolas e nos centros científicos, nos sindicatos. Detalhe, eu já fui de sindicato e acho que o sindicato tem o seu papel importante. Detalhe, você já viu algum sindicato no Brasil que não seja marxista? É uma pergunta retórica. Essa aqui eu apostaria, não o Outback, tá? Agora eu aposto com o senhor também. Desafio, vamos lá. Agora eu aposto com vocês, todos vocês e com o senhor, como é que chama aquele outro restaurante chique que vocês gostam de ir sempre? Coco Bambu. Eu não estou mentindo. Coco Bambu é chique. Mostra para mim eu já fui do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Mostra para mim um sindicato no Brasil que não tenha influência é uma palavra errada, determinação socialista. Um só, não existe. Ou seja, isso aqui já aconteceu há muito tempo. Tá? Isso aqui que eles quiseram já aconteceu há muito tempo. Vamos lá. Nos sindicatos e nas Forças Armadas. Lê isso daqui para mim. Nas igrejas e nas famílias. É ele que escreveu, não sou eu. Olha lá. Isso significa também que o âmbito da luta pelo socialismo é muito maior que o plano político convencional. O plano político convencional era o marxismo clássico. Esse aqui é o cultural. Tá? Vamos lá. Não é só o poder do Estado que tem de ser transformado, mas todo o poder exercido autoritariamente. Preste atenção. Do patrão na empresa, do professor na escola, do oficial no exército, do padre na igreja. Aqui ele usou padre, mas você pode transformar padre ou pastor na igreja. O poder que é exercido autoritariamente na igreja. Do dirigente no sindicato ou no partido. E por fim, mas não por último, leiam, do pai na família. Fonte, Paul Singer, O que é Socialismo, hoje, da editora Vozes, que é a sede lá em Petrópolis. Editora Vozes é uma editora católica. Tá? Página 71, 72. Se tiverem dúvidas se é uma invenção, eu passo a foto do livro quando chegar na minha biblioteca lá e passo para vocês. Isso aqui é uma citação. Na palestra completa, eu coloco umas 10 citações, só para provar que não sou eu que estou inventando. Eu pego dos livros deles. Ok? Vamos continuar indo para o final, tá? Vou passar isso aqui. Esse é o Antônio Gramsci. Isso aqui que eu falei para vocês. Eu vou passando isso daqui, tá? Porque
Aqui eu quero no finalzinho, tá? Aqui. Esse é o ponto e eu termino nisso daqui, tá? Vamos lá. Comparando um pouco o cristianismo com o marxismo. Cristianismo com o marxismo. Detalhe, antes de falar, lembre-se do que eu disse no início. Só estudei com marxistas, eu aprendo com marxistas, segundo ponto, aprendo. Existem críticas que o marxismo faz ao capitalismo do século XIX, que algumas a gente pode parar, pensar e concordar com alguns pontos. Mas eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando da influência cultural. Eu entendo o marxismo como sendo uma religião secular. Por que é religião? Você tem que me perguntar. Religião é qualquer tipo de discurso que tenta explicar para você quem é você, da onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. O marxismo é isso. E eu vou provar agora. E você pode contestar e a gente não precisa brigar por causa disso. Tá? O feminismo também é isso. O machismo é um pecado. Se eu sou um machista, eu estou sendo antibíblico, eu estou ofendendo a Deus, eu estou ofendendo ao próximo, no caso, uma mulher, a minha esposa, ou a minha irmã, ou a minha mãe, seja lá quem for. É um pecado contra Deus, é uma ofensa ao meu próximo, é uma covardia. E todos nós homens aqui já tivemos expressões machistas. E nós devemos nos arrepender disso. Só que não confundam o machismo com o feminismo. Você já viu, por exemplo, uma marcha dos machistas lá na Paulista? É ridículo. Machismo tem a ver com comportamento covarde e pecaminoso. Mas você já viu, por exemplo, pega aí no seu Google agora, a lista dos 20 livros mais vendidos. E você já viu um livro de um machista que escreve defendendo o machismo vender muito? Isso não existe. É ridículo. Agora, lá, quando eu estava lá na freguesia do Ó, uma igreja que parece com a igreja aqui, a E. Carvalho, nós tínhamos o Clube do Livro, uma programação, né, todo mês, onde nós escolhíamos, um mês, ler um livro cristão, um outro mês, ler um livro não cristão. E em alguns meses que nós líamos livros não cristãos, um dele era um título assim, eu devia ter trazido para vocês, Sejamos Todos Feministas. E um outro livro, Para Educar Crianças Feministas. Esses livros vendem muito. Não confundam machismo com feminismo. Ambos estão errados. Só que o machismo é um comportamento focado que ninguém teria coragem de escrever um livro porque sabe que não vai vender. Nem homem vai comprar. E mulher, obviamente que não. Agora, feminismo é um movimento que nasce do marxismo. É um movimento orquestrado. É um movimento filosófico. Que é muito mais organizado, que busca destruir conceitos que a Bíblia defende de forma clara, como o conceito, por exemplo, de que o homem é o cabeça. E é estranho às vezes falar isso, né? O que a Bíblia fala que é o óbvio, né? A missão do homem e da mulher. A missão da mulher, outra palavrinha que a maioria dos cristãos entendem sobre o ponto de vista mundano e não bíblico, a maioria. Submissão. É fácil ou difícil falar de submissão na igreja? Quem acha que é fácil? É difícil. Não é fácil, não. É porque é igual a cebola. Primeiro você tem que tirar muita coisa errada, descascar, para depois vir para o... Submissão é estar sob a missão do homem. É ajudar o homem na sua missão. Claro que aqui tem muitas outras implicações. Mas a missão da mulher é ser submissa ao homem. Estar sob, ajudar o homem na sua missão. Missão do homem. A gente acha que a missão da mulher é mais difícil. Missão do homem. Simples. Amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela. Eu pergunto, qual seria a mulher que não queria estar submissa a um homem que a ama, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida? O problema é que nós, homens, não cumprimos, erramos na nossa missão,
E por definição, ou melhor, por consequência, as esposas também erram na sua missão. E nós somos chamados todos os domingos, homens, a voltarmos para a nossa missão. Mulheres, voltem-se para a sua missão. Isso a gente não consegue em um dia, 2 dias, na verdade nunca vai ser perfeito do lado de cada eternidade. Mas nós cristãos, mulheres, vocês são chamadas a isso. E homens, eu falo isso tremendo, a Fernanda não está aqui, ela sabe que eu não cumpro isso. Nós somos chamados a isso. Mas infelizmente, a palavrinha submissão, ela é mais definida por esse lixo do que pela palavra de Deus. E de novo, nós estamos na casa de Deus, buscando de novo sermos reorientados para o conceito correto do que a Bíblia ensina sobre masculinidade e sobre feminilidade. Fechado parênteses, vamos para cá e termino aqui. Comparando então, vamos lá. Essa vai ser uma comparação, obviamente, simples. Eu não vou ser profundo aqui, tá? Vamos lá. Quem é Deus no cristianismo? O autor de tudo, o criador de tudo, a fonte de tudo. Deus é a realidade sobre a qual toda a realidade existe. Deus no marxismo é uma ilusão. Religião no cristianismo, só existe uma religião verdadeira. Existem 2 tipos de religião. A religião baseada no homem e a religião baseada em Cristo, o próprio Deus. Por isso o cristianismo é a única religião verdadeira. Porque a verdade está no seu centro, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu sei que às vezes a gente acha que cristianismo não é religião, né? É religião sim. Vai lá em Tiago e dá uma olhada. Religião pode ser negativa, quando você se diz religioso, mas não cuida das pessoas. Se diz religioso, mas a nossa língua, de repente, ela é ferina e fofoqueira. Tiago usa esse tipo de linguagem. Mas a religião pura e sem mácula, qual que é? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Tiago é um cara um pouco mais prático, então ele vai fazer esse tipo de reflexão. Só existe um tipo de religião verdadeira, a que nasce nas Escrituras e que tem Cristo no seu centro. Religião, né, é criado pelo próprio Deus, o religare. O único que faz a religação é Deus. Não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. O que é religião no marxismo? Aí eu vou usar as palavras ipsis literis de Karl Marx no Manifesto Comunista. A religião é o ópio do povo. Quando você está com uma dificuldade na vida, você recorre à maconha, a um pico na sua veia, a uma cheirada numa carreira. E aí fica por alguns minutos, segundos, você fica um pouco, né? E depois passa e cria uma dependência em você. Agora, e se você não for um drogado? Aí você usa um outro tipo de droga. Isso é Marx que diz. Religião é o ópio do povo. Segundo Nietzsche e segundo Marx, cristãos são rebanhos, covardes, que não têm coragem de enfrentar a vida. Por isso inventam um Deus ilusório e se agarram a esse Deus. Só ler. Tá? Olha a diferença. A igreja no cristianismo, primeiro, a igreja é a instituição criada por Deus. É o corpo de Cristo. É a agência missionária do reino aqui na terra. A igreja, segundo o marxismo, é a disseminadora da ilusão Deus. Família, instituição criada por Deus. E a família tem as suas características bem específicas. A família, no marxismo, aí vocês estão vendo hoje o resultado. Essa redefinição. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, tá, dessas redefinições. Propriedade privada é ensinada nas Escrituras. Por exemplo, esse passador de slide não é meu, não é minha propriedade privada, é da igreja. Assim como esse microfone. Esse relógio aqui é meu. Meu. Embora não tenha sido eu que comprei, eu herdei do meu pai, que faleceu há 2 meses e algumas semanas, e esse relógio que ele usava, eu peguei para mim. A minha irmã Cláudia pegou algumas coisas, a Camila pegou outras coisas, e esse relógio eu uso. Era a propriedade privada do meu pai, e eu herdei dele. Não é seu. A camisa é sua. Esse óculos é do Senhor. Inclusive os mandamentos, eles partem do princípio que nós temos o não roubarás. Se eu pego isso daqui, enfio no bolso e vou embora,
eu estou roubando. E por que é um roubo? É porque eu estou pegando algo que não é meu. E por que é pecado? Porque, olha só, o mandamento não roubarás pressupõe propriedade privada. Coisas que eu tenho e que eu não tenho. O que é propriedade privada? Isso é propriedade privada nas Escrituras. O que é propriedade privada no marxismo? É uma das grandes causadoras de injustiça social. Tanto é que quando o mundo for comunista, no pensamento comunista, não vai existir igreja, não vai existir família, não vai existir Estado. Obviamente, já não existe Deus no pensamento marxista, não vai existir propriedade privada. Ok? Não é à toa que em todos, sem exceção, todos os países que tentaram implantar o socialismo, empresas foram tomadas e colocadas no uso comum. Não era comum nada, é do Estado. Eram os comunistas que tomavam conta daquilo. Fidel Castro é o dono de milhões de dólares, enquanto a população... Se alguém visitou Cuba, sabe como é que é Cuba. Eu não preciso falar. E não precisa ir muito longe, vai na Venezuela. Você tem algum parente em Roraima? Liga para ele e vê como é que está sendo a situação lá. Não sou eu que estou inventando. E nem vou falar de União Soviética na época de lá. Tá? Vamos lá. Liberdade individual é um bem ensinado das Escrituras. Eu estou falando tudo isso daqui, você pode discordar de mim. Você não é obrigado a concordar com tudo. Se todos nós somos cristãos, nós devemos ter o parâmetro que não sou eu, é a palavra de Deus. E, obviamente, como eu disse no começo, essa palestra está longe de ser perfeita. Eu preciso ser corrigido, melhorado. Nós temos liberdade individual, que é a base da liberdade econômica, liberdade de imprensa. O que é liberdade individual no marxismo? Não existe. Você já viu algum país marxista que tentou implantar o marxismo e que tinha liberdade individual? Liberdade de imprensa? Quantos canais de televisão existem na Venezuela permitidos? Só os permitidos. Ioni Sanches era uma blogueira cubana que veio no Brasil há uns 15 anos atrás. Ela escreveu livros sobre isso, da dificuldade de ter um blog independente. Na Olimpíada, lá de Pequim, algumas agências poderiam ter blog que não era agências assim, olha, eles estavam cobrindo uma Olimpíada, e não tinham independência para veicular suas notícias. Continuando, democracia não é um bem sagrado, cuidado aqui, tá? Se democracia é o poder que emana do povo, cuidado, cristãos, porque quem elegeu Hitler foi o povo. O povo não é Deus. Tá? Agora, a democracia entendida biblicamente, ela é um bem muito interessante. Ela é um bem que, nos parâmetros bíblicos, deve ser preservado. E detalhe, as democracias modernas nasceram das nações protestantes, principalmente da Inglaterra. E eu não estou falando que a Inglaterra era o céu, por favor. Cheia de defeitos. Especificamente na questão política, biblicamente falando, não é à toa que o pastor nunca tem o poder total numa igreja. Nunca tem. É um conselho que é eleito pelos irmãos da igreja. E mesmo assim o poder total não está no conselho. O poder total é em Deus, na sua palavra. Porque o juramento que nós fazemos aqui é: eu serei fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil, à sua disciplina, à sua correção, até que ela permaneça dentro das Escrituras. Saiu da Escritura, perdeu a autoridade. A autoridade que o pastor tem, que o presbítero tem, é uma autoridade relativa à sua fidelidade à palavra de Deus. O único que tem autoridade absoluta é o próprio Deus, na sua palavra. Esses conceitos, quando foram aplicados na história, eles geraram as democracias modernas. Um dos exemplos, Inglaterra, Holanda, Bélgica. Vamos lá. E o último ponto aqui. Aqui são as palavras difíceis, né, mas vamos lá. Epistemologia. Epistemologia é a área da filosofia que estuda conhecimento. Como... eu não falei no outro lado, né? Só falo o seguinte: nunca, obrigado por ter lembrado, nunca existiu democracia em algum país que tentou implantar o socialismo. Nunca. Nunca. Vamos lá. Epistemologia. Epistemologia é a área da filosofia que busca entender o conhecimento. Como que se dá o conhecimento segundo o cristianismo? Conhecimento humano nunca é original.
é sempre derivativo. Nada do que nós fazemos é 100% original. Nós sempre pedimos emprestados a Deus. Eu só existo porque Deus deixa. Eu só penso porque Deus deixa. O que explica os meus erros, inclusive nessa palestra, são as minhas limitações e o meu pecado. E se existe algum acerto nessa palestra, embora eu tive que estudar, e a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso, assim como todos nós temos as nossas atividades, é pela misericórdia e graça de Deus. Conhecimento humano é derivativo da fonte de conhecimento que é Deus. A epistemologia dentro do marxismo, ela nasce sempre no ser humano. Não existe sobrenaturalidade, existe somente naturalidade. Por isso ele pode ser relativo, ok? Se o homem cria, ele pode descriar. Se o homem constrói, pode ser desconstruído. Qualquer coisa. A antropologia, o homem foi criado no cristianismo, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que nos distingue de todos os seres é a imagem e semelhança de Deus. O homem, a antropologia, dentro do marxismo, o homem não é criado por Deus, obviamente. O homem veio, provavelmente, de um processo sem sentido. Não é à toa que existe uma comunhão muito próxima entre marxismo e evolucionismo. Evolucionismo é um assunto bem complexo, tá? Bem complexo, não vai dar para a gente entrar aqui agora. Mas o homem, ele veio do nada, o que não tem nenhuma lógica. Tá? E o que existe depois? Não existe nada também. A vida é isso daqui que a gente... A vida, ela começa... É a nossa existência somente nesse mundo. Não existe antes e depois. Soteriologia, a área da teologia que estuda a salvação. Mas aí você vai forçar a barra, né, pastor? Você vai falar que tem uma soteriologia do marxismo? É claro que tem. Como que o homem é salvo no cristianismo? É pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Como que o homem é salvo no marxismo? Simples. O homem é salvo no marxismo quando ele se desvencilha da ilusão ensinada nesse livro, toma consciência da sua classe e busca participar da revolução, tirando do mundo tudo que é sujo, as instituições antidemocráticas, autoritárias que nós já vimos ali, nas palavras de um marxista. E agora cria um mundo onde tudo é igual e todos vão viver felizes para sempre. Existe, então, escatologia no marxismo? Claro que existe. Escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, da esperança cristã. Só existem dois destinos. Não existe limbo, não existe purgatório, só existem o lago de fogo e enxofre, no qual, inclusive, o inferno será lançado, e existe os novos céus e nova terra. Aqueles que rejeitam a Cristo, eles têm como destino, realmente, experimentar a ira santa de Deus. E os pecadores miseráveis como nós, pela misericórdia e graça de Deus, que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo, eles têm como destino a comunhão com Deus. Existe céu comunista? Claro que existe. Escatologia comunista. É quando você... Um dia o mundo será tirado... Ou melhor, um dia do mundo será tirado todos os autoritarismos. E aí você vai viver feliz para sempre, tendo tudo em comum. O marxismo, ele fala de uma escatologia, embora não utilize esse nome. Ok? Vamos lá. Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui e eu deixo o resto para as perguntas e termino a palestra basicamente aqui. No final disso daqui, as considerações finais, praticamente eu já fiz. No final, eu tenho 3 slides só com fontes bibliográficas, tá? Os próximos slides aqui, só livros aqui que, de alguma forma, eu utilizei 2 slides, tá? Livros que foram utilizados de alguma forma, e você pode pesquisar nos próprios livros para, de repente, ter algum tipo de informação um pouco mais aprofundada daquilo que eu dei aqui de maneira mais superficial, ok? Quero só passar o microfone, mostrar 2 livros aqui para vocês. Um livro... eu não vou falar o nome do autor, mas eu vou falar o nome do livro. Jesus, o maior socialista que existiu. Tá? E aqui você tem a ideia do autor sobre textos bíblicos. Isso aqui é a prova, uma das, de que o marxismo cultural
entrou na teologia há muito tempo no Brasil, há muito tempo, décadas, chuto aí pelo menos 4 décadas. E aqui eu vou usar a palavra interessante, para não falar uma outra palavra, como o autor explica a multiplicação de pães e peixes. Nós sabemos que ali, no momento ali onde Cristo estava ensinando uma multidão, tá? Era uma multidão de milhares de pessoas, mais de 3.000 pessoas, se não me engano. Alguém me corrija aí se eu estiver errado. Os discípulos falaram, vamos despedir essa turma aí, mas eles estão com fome. Vocês têm comida? Tem 5 pães e 2 peixinhos, é isso, né? Correta a história? 5 pães e 2 peixinhos. Todas as pessoas foram alimentadas, e ali quando fala 3.000 pessoas, está só contando um adulto, tá? Claro que tinha muito mais pessoas, porque tinha as crianças, então é muito mais. No final da história, todas as pessoas foram alimentadas e sobraram ainda cestos cheios. E nós sabemos que uma pessoa minimamente honesta, ela vai saber que o que aconteceu ali, a pessoa pode até falar assim, não acredito nisso. Lamento, vou orar por você, eu fico à disposição para a gente estudar o texto junto. Mas uma pessoa que não acredita nisso, não acredita nesse milagre, ok, ainda tem esperança para essa pessoa, porque ela continua acreditando que o que aconteceu ali foi um milagre, mas ela não acredita. Mas o que aconteceu ali foi um milagre. De 5 pães e 2 peixes, Cristo multiplicou. Não é mágica. Mágica é outra coisa. Foi um milagre. Ponto. Assim como a abertura do Mar Vermelho, assim como o nascimento virginal de Cristo, assim como a ressurreição, milagres. Ponto. O que esse autor diz é que não. Influenciado por um outro ponto, ele diz assim, na verdade o que existiu ali foi o seguinte, as pessoas, elas eram egoístas. E até aí tudo bem, nós somos egoístas mesmo. Essas pessoas, elas tinham algum tipo de alimento perto delas. Só que o que elas estavam infectadas era, de alguma forma, pelo espírito egoísta, provavelmente do capitalismo. Qual foi o milagre? Não foi Cristo transformando 5 pães e 2 peixinhos em uma multidão de alimento, mas as pessoas é que tomaram consciência de que elas deveriam ser socialistas e repartir os seus pães que elas já tinham. Triste. Triste. Esse é um ponto, um capítulo. Aí você tenta imaginar como é que ele explica os outros. Isso aqui fala de uma realidade muito importante para nós, para todos nós. Porque eu creio que todos nós, a começar por mim, eu já cometi erros de interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando eu começo a ter um outro conceito fora, externo à Escritura, olha só, se a Bíblia tem que ser interpretada por um outro livro, então, na verdade, é esse outro livro que é a minha autoridade. Isso aqui está escrito, eu tenho que ver a opinião da ciência. Não, calma aí. Então, é a ciência que tem autoridade para interpretar isso daqui. Na verdade, o meu Deus é a ciência. E você sabe muito bem, eu não preciso falar, todos aqui sabem, que a Bíblia não é contra a ciência, pelo contrário, a Bíblia é a favor da verdadeira ciência. Adalto Lourenço já deixa bem claro que a Bíblia bem interpretada e a ciência bem estabelecida nunca estão em contradição. O que está em contradição é uma falsa ciência junto com uma falsa interpretação das Escrituras. E isso está em contradição. Mas a Bíblia bem interpretada e a ciência verdadeira sempre vão estar em sintonia. A Bíblia é o primeiro ponto de partida. A partir dela, eu interpreto tudo. Se eu tenho um outro ponto de partida anterior à Escritura, então, na verdade, a minha Bíblia é esse outro ponto de partida. Pode ser o que você acha que é ciência, pode ser o capitalismo, pode ser o comunismo, pode ser o machismo, pode ser o nazismo. Nazistas interpretavam a Bíblia para dar base para o seu racismo. Lá na África do Sul, eles usavam, às vezes, a Bíblia para falar do racismo. E, obviamente, a Bíblia não dá base para isso. Todos nós enfrentamos esse tipo de dilema. Tá? Todos nós enfrentamos. E o desafio que fica para nós é o desafio lá do início. Levar todo o nosso pensamento à obediência do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa referência é a palavra de Deus. Ela nunca decepciona.
nós só iremos fazer diferença na nossa vida, na vida da nossa família, da igreja, do mundo, quando nós formos fiéis ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo. E eu tenho amigos marxistas, pessoas que eu gosto, que eu amo, pessoas que discordam de mim, e nós devemos não brigar com essas pessoas. É respeitar, é amar essas pessoas, orar por essas pessoas, orar com essas pessoas se elas deixarem, entregar livros se elas quiserem ler, estarmos sempre abertos ao diálogo. Não percam o contato com essas pessoas. E saibam que nós somos miseráveis como elas, com uma diferença: a graça de Deus no Senhor Jesus Cristo. A mesma graça que nós devemos orar para que essa pessoa também seja presenteada. Peço perdão por ter passado do tempo. Deus abençoe vocês e fica o slide para depois vocês, se alguém quiser, tá? Agradeço a paciência. Louvado seja Deus, e olha que ele resumiu, hein? É muita coisa, né? O desafio é enorme. Paz, mais uma vez, reverendo, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.